Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Muito boa tarde, minha gente. Programa Prosa da Gente aqui na 104.9, transmitindo para Boituva, Iperó e Capela do Alto. Estamos hoje vamos conversar com o Pedro Luiz Patekoski Moraes. Ele que é uma pequena criança de quase 2 metros de altura, gente de Boituva. A mãe dele é uma das pessoas que cuidam da direção da Escola Gaspar Ricardo de Iperó. E o Rodrigo, inclusive, como também gosta muito de basquete, é que vai levar esse bate-papo aí para vocês, esse diálogo, como que um jovem nosso aqui da nossa região tá lá já estourando nos Estados Unidos, ou seja, na América do Norte. Rodrigo, segue com a entrevista aí para nós. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes do Prosa da Gente. Como você mesmo acabou de falar, a gente vai conversar agora com o Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Legal, o Pedro, a gente gravou essa entrevista na semana passada aqui com o Pedro, porque agora quando você vai estar ouvindo nessa segunda-feira o programa, o Pedro já vai estar lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, passando por uma série de testes. Mas antes dele ter chegado nisso, ele teve uma longa trajetória no basquete, começando aqui por Boituva, não é isso, Pedro? Exatamente, eu comecei aqui com o professor Teixeira aqui nas categorias de base de Boituva, onde eu me destaquei durante 3 meses e fui convidado a fazer um teste lá no Objetivo em Sorocaba, num time que disputava o Campeonato Paulista, da onde fui aceito. Joguei lá por 1 ano e tive, não sei se foi sorte ou mala sorte, que acabei torcendo meu pé e fiquei 3 meses parado, então perdi a temporada inteira. Mas no outro ano fui forte, treinei bastante e fui bem no campeonato, me destaquei. E ficamos em 3ª colocação no Campeonato Paulista. E aonde o Coque Ribeirão Preto, que era o atual campeão, me chamou para jogar na sua equipe. E eu fui para lá, para Ribeirão Preto. Legal, Pedro. A gente já vai comentar essa parte da sua que você teve essa fratura, porque eu particularmente lembro quando foi esse momento que foi difícil para você. Mas como que você entrou nesse do basquete? Porque eu lembro que antes você jogava futsal, né? Você treinava com o pessoal do futsal. De onde saiu a vontade? Você resolveu aproveitar o tamanho? Como que foi? Exatamente. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol, né? Como todo brasileiro. Só que, como um moleque de 12 anos, começou a ficar com vergonha, né? Todo o pessoal que joga futebol geralmente é mais baixo e tal, e um cara de 1,95 já jogando futebol no meio das pessoas baixas, eu fiquei meio com vergonha e falei, vou parar com isso, coisa de moleque mesmo. Então eu tinha alguns amigos aqui em Boituva que jogavam basquete, falei, vamos lá ver pra ver como é que é e tal. Eu acabei indo um dia, acabei gostando e tô até hoje, né? E aqui em Boituva, então, você começou no ano de 2005, né, que você estava falando. Isso. Como que foi esse começo lá? Quem te levou lá pro ginásio? Teve alguém específico? Então, na verdade é que o Yuri, né, que jogava basquete, sempre via os moleques jogando basquete na rua e tal, mas nunca chegava, porque eu gostava muito de futebol. Até que um dia ele convidou, vamos lá pra ver como é que é e tal, e o professor Teixeira foi lá e falou assim, não, você tem que ficar aqui, a sua altura, você tem que ser jogador de basquete, não é nada de futebol. E acabei pegando gosto pela coisa, fui treinando e hoje estamos aí, né? E como foi essa troca, essa transição do futsal? Sentiu falta no começo? Adaptou bem, né? Então, senti falta no começo sim, Na verdade eu jogava basquete, treinava no começo, mas nunca abandonava o futebol e ficava sempre jogando com os amigos final de semana e tal. Mas aí acabou sendo que o basquete foi tomando conta de todo o tempo e ele foi esquecendo um pouco o futebol. Legal, pro ouvinte do Prosa da Gente saber, o Pedro teve uma trajetória em diversos times, inclusive em ligas federais, oficiais aqui no nosso estado. Por onde que você passou, Pedro? Como é que foi essa caminhada depois desses 3 meses iniciais em Boituva? Então, eu fui contratado para jogar no Objetivo de Sorocaba, da onde disputamos o torneio paulista, que é o principal torneio de basquetebol, já digo, do Brasil, porque o estado de São Paulo é o basquetebol mais importante. Então, na categoria infanto, e a gente foi 3º colocado. E o campeão foi o Coque Ribeirão Preto, que foi campeão com apenas uma derrota.
e a derrota foi pra gente de Sorocaba. Então o técnico gostou do meu jogo e me chamou pra jogar lá em Ribeirão Preto, da onde eu fui jogar em Ribeirão Preto em 2006. Tá, e o que teve a ver essa sua fratura que você teve? Porque eu quero acreditar que não foi uma simples coincidência, né? Você ter essa lesão e ter alterado para melhor a sua rota dentro do esporte, né? Do basquete. Exatamente. E agora eu dou risada, eu lembro das coisas, como que foi e tal. Mas eu lembro que eu tava muito empolgado e treinando muito, então eu ia estrear no torneio no sábado. Então sexta-feira eu tava indo como titular, tava indo bem e tal. E o técnico disse, sexta-feira vamos como no futebol, o famoso rachão, então só pra descontrair e tal. Só pra brincar, né? Só pra brincar. Quando foi, eu acabei pisando num pé do meu companheiro de time e acabei torcendo. No princípio eu pensei que não era nada, por causa que tava quente o corpo, né? E tal. Mas depois não aguentava de dor, não aguentava. E sábado eu queria jogar de qualquer jeito, mas não tinha como. E tive que fazer, quase fiz uma cirurgia, mas fiquei só 3 meses parado por isso. A sua lesão, apesar de ter sido só um trimestre que você ficou parado, ela acabou não sendo uma coisa tão simples, né? Como que você enfrentou esse período? Teve o pessoal que te deu apoio? Senão você podia até, se fosse uma coisa um pouquinho mais séria, ter parado, falar, não, de repente é um sinal pra mim não continuar. Exatamente. Eu sou muito disciplinado pra essas coisas. Se o médico falou pra mim que tem que ficar quieto, que tem que ficar parado, com o pé pra cima, eu vou lá e vou fazer pra ter a recuperação mais rápido possível. E então o meu técnico lá de Sorocaba me ligava, falava assim, não, Pedro, como é que você tá? E me dava sempre força, você vai voltar e tal e tal. Meus pais também me apoiaram muito. E até que... Só que quando você tá machucado, o tempo parece que não passa, né? Mas... Vamos lá e conseguir me recuperar e tamo aí. Legal, ouvinte do Prosa da Gente que tá ligando o rádio agora, a gente tá conversando com o Pedro Patekoski, ele que começou em 2005 a jogar basquete na cidade de Boituva e hoje mesmo esse programa tá gravado, ele tá nos Estados Unidos passando por uma série de testes nas ligas de base da NBA, que é a liga mais forte de basquetebol, e a gente tá resgatando essa história. Eu, particularmente, Pedro, eu lembro o primeiro dia que você chegou no ginásio, eu chegava cedinho também no treino, você sentou do meu lado, eu falei, pois não, como é o seu nome? Você tava até um pouquinho mais miudinho e tal, tô vendo que você cresceu também na largura. Os treinos por aí são fortes, são pesados, Pedro? Nossa, muito, muito. E, na verdade, no Coque Ribeirão Preto foi o lugar que eu mais treinei, porque lá tinha a minha categoria, uma categoria acima e a categoria profissional, então... Os garotos que se destacavam na sua categoria ia continuando nas categorias de cima. Então a gente treinava das 7 até meio-dia, depois almoçava e depois de tarde também, e ainda tinha que estudar de noite. Então conforme você vai treinando, seu corpo vai se adaptando e vai tomando uma forma, né? Uma forma de atleta mesmo. E você está estudando engenharia de produção, né? Isso. Por que da escolha? Alguma coisa relacionada ao jogo? Foi opção do clube quando você entrou? Na verdade, engenharia de produção, meus 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos também já fazem engenharia. E não, é que eu gosto mesmo das matérias exatas e tal, e todo o pessoal que pergunta, você faz faculdade? Fala, não, faço e tal. Educação física, não é educação física não, todo mundo acredita em engenharia, não tem nada que ver, né? Mas essa vida de treinos corridos e faculdade, e família, e vai pra lá e vai pra cá, acaba sendo meio de super-herói, né? Não, você tem que se dividir um pouco, não tem? Nossa, isso é verdade mesmo. Em Ribeirão Preto, na verdade, num ano que eu fiquei lá, eu vim 3 vezes pra casa, então... Se você quer mesmo se dedicar ao basquete, tem que se dedicar de corpo e alma mesmo. E às vezes até esquecer da família, porque um sábado, um domingo que você tem que jogar lá no outro lado do estado. Então não tem tempo. Dia das Mães não tem férias, quase não tem Natal também. Então tem que se dedicar mesmo. E esse treino físico, ele chega a ser de quantas horas por dia na temporada normal? A pré-temporada é a mais pesada, né? Então você treina se for treinar de manhã, você treina das 7 até as 9, depois das 9 às 11 você faz uma academia, uma musculação para fortalecer mais o físico, e das 11 horas até 1 hora você faz outro treino. Então acaba sendo um pouco cansativo aí na pré-temporada, mas depois que começam os jogos e tal, você treina só 2 horas por dia e mais academia.